eu encontrei alguns desafios de ter constância mesmo, de às vezes encontrar um ritmo, encontrar um fluxo. Todo mundo vê a aprovação, mas quase ninguém vê o que teve por trás dela. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma trajetória real de quem enfrentou a rotina de estudos, lidou com pressão, dúvidas e tudo que faz parte da caminhada até o vestibular. O que eu mais consumi de conteúdo nessa época, além dos conteúdos de assunto mesmo, eram estratégias de estudo, formas de estudo, porque eu pensava assim, olha, desse jeito não tá funcionando nessa matéria, e também são matérias diferentes, não vai ser um método que a gente vai conseguir dar conta Ainda para tem todas isso, né? as matérias. Para matemática eu tinha um ritmo, para história e filosofia eu tinha outro. Nossa convidada está se formando em Direito e vai contar como foi esse processo, como ela estudava, o que funcionou e o que não funcionou, e o que realmente fez diferença na sua aprovação. Eu estudava cerca de, 3, 4 horas, às vezes eu parava. Eu nunca fui de fazer método Pomodoro. Então, eu pegava aquele conteúdo, tentava esgotar aquele conteúdo para aproveitar aquela minha produtividade, aquela minha energia. Então, eu tentava avançar ao máximo no conteúdo. Depois, eu também me permitia ter uma pausa. Está começando agora mais um episódio do Pode Passar. Então, Esther, eu lembro que uma das conversas que a gente teve, você pensava em fazer um curso de exatas. Isso. Isso antes do vestibular, né? Aí, como é que você teve esse gosto pelo direito? Por que que você desistiu de exatas? Pronto. Bom, na minha vida, assim, familiar mesmo, eu tenho muitas influências das mais diversas áreas. Desde a área da saúde, da área da educação e também na área das exatas. Tem alguns engenheiros na família, então as exatas sempre foi uma área muito incentivada e instigada dentro de casa. Então, eu sempre tive muito gosto pela matemática, pelas ciências exatas de um modo geral. Sempre adorei ter essa sacada de raciocínio lógico. Mas, em compensação, de forma pessoal, eu amava também investigar como que a sociedade funcionava. Então, sempre gostei muito de pesquisar elementos da sociedade, como que certos fenômenos aconteciam. Então, sempre fui muito de ler e de realmente questionar algumas coisas. Então, por mais que eu tivesse uma certa facilidade com as exatas, eu também tive muita aptidão para a área das humanas, em que eu encontrava algumas respostas que não eram tão exatas assim. E me conta aí como era a sua rotina de estudos, aí já especificamente no terceiro ano. Você fez o terceiro ano na pandemia, né? Eu fiz o terceiro ano na pandemia e eu fiz o terceiro ano junto a um cursinho de pré-vestibular. Então, tinha duas rotinas, assim, uma pela manhã, tendo algumas aulas do cursinho, e pela tarde da escola. E nisso tudo veio uma pandemia. Então, a gente precisou se adaptar a um espaço, na verdade, de estudo sendo a nossa casa, com os barulhos da nossa casa, com as pessoas da nossa casa e também com o medo do que estava acontecendo fora, do lado de fora. E eu sempre tentei, assim, ter uma flexibilidade das mais diversas possíveis. Então, assistia através de videoaula, por leituras, mas na pandemia, de forma específica, eu encontrei alguns desafios de ter constância mesmo, de às vezes encontrar um ritmo, encontrar um fluxo e de repente parar e não conseguir mais andar e ficar estagnado. E aí entrava algumas questões com comparação, porque nas aulas eu via que tinha alguns alunos muito mais avançados que estavam conseguindo acompanhar o conteúdo do professor. Então, assim, foi um período muito complexo em termos de conseguir conciliar a saúde mental com o que estava acontecendo. Peguei Covid também, porque minha mãe estava na linha de frente. Então, assim, eram algumas questões que a gente tinha que lidar com o vestibular se aproximando, com o medo e a ansiedade de não conseguir passar no Enem, assim, de primeira. Mas, apesar disso tudo, deu certo. Conseguiu passar de primeira. Consegui passar de primeira. Então, você estudava comigo lá no Colégio de Aplicação, né, da Universidade Federal de Sergipe, e você fazia cursinho de manhã no Colégio Master, No Amadeus. no Eu, Amadeus. eu Sim, fiz no sim, sim, no Amadeus. Amadeus, pela manhã, né? Então era comigo também. Era com você também. Então, aí pela manhã você estudava no Amadeus e Isso. pela tarde No tinha colo... as aulas do Colégio de Aplicação, tudo online, né? Tudo Tudo pelo online. Meet. Isso.
E o Amadeus, ele retornou presencial naquela fase da revisão. E eu sinto que foi que eu tive mais impulso, porque eu já vinha de uma sequência, assim, de certo desânimo, mas quando as coisas voltaram pro presencial, parecia que a gente tinha sido injetado, assim, de ânimo, de motivação, aquele contato com os professores, né? Era algo que você também sempre incentivava dentro da sala de aula, que, tipo assim, apesar de estar difícil, continue mesmo assim, e ter esse apoio, ter esse acolhimento, e ver que aquilo que a gente estava passando não era uma experiência individual, mas era uma experiência, na verdade, coletiva, de todos os vestibulandos, de todas aquelas pessoas que estavam passando por aquele período, a gente encontrou, na verdade, um acolhimento, uma identificação, e a gente foi se apoiando e demos as mãos e seguimos. Deu certo, né? Deu certo. E caso você não tivesse passado, você tentaria mais um ano para direito? Eu comecei a estudar antes mesmo de sair o resultado do SISU. Eu fiz a prova, apesar de ser da edição de 2020, eu fiz a prova em 2021, em janeiro de 2021. E eu tive 2 dias, assim, um pouco complicados na questão da atenção. E aí, no segundo dia de Enem, que era as exatas e ciências da natureza, o meu bichinho de estimação fugiu. Então, fiz a prova chorando, assim. E eu, meu Deus, e agora? Eu estudei tanto. E eu ficava com isso na mente. Eu estudei tanto, não vou deixar essa fatalidade impedir que eu consiga ter um bom resultado. E, assim, isso aconteceu em janeiro. As provas foram no dia 17 e 24 de janeiro de 2021. E o resultado dava para sair em abril. Sim. Fevereiro, eu, assim, só dormia, acordava e respirava. Porque eu não conseguia mais fazer nenhuma outra coisa de ansiedade, de medo. Eu não corrigi. Eu ia perguntar isso, se você tinha corrigido. Eu não corrigi. Eu mandei para uma amiga minha. Eu falei assim, olha, esse aqui é a minha prova, esse aqui é o gabarito. E eu marquei essas alternativas. E não me conta o quanto eu acertei. E aí segui. E em março eu tava com tanto medo de não passar, mas também com medo de ficar atrasada mais uma vez, que eu assinei um cursinho online e fiquei estudando online mesmo durante março e abril até vir o resultado do SISU. E aí passei, graças a Deus, uhul, vamos comemorar. E foi isso. E você estudava quantas horas por dia, mais ou menos? Você lembra? Olha, eu sempre fui uma pessoa noturna. Desde a escola, sim. O meu ensino médio foi à tarde, no turno vespertino. Então, eu chegava em casa, desde o primeiro ano, eu chegava em casa, tomava banho, tomava café e ia estudar e só dormia 1 ou 2 da manhã. E aí, no outro dia, eu acordava um pouco mais tarde, me arrumava, almoçava e ia pro colégio. No terceiro ano, eu tive que conciliar o cursinho de manhã e a escola à tarde. Então, como as aulas eram online, o que é que eu fazia? Eu mantive a mesma rotina. Então, eu acabava assistindo as aulas gravadas depois. E depois de dar conta das aulas, eu fazia minha rotina da noite e ia estudar. E aí, eu estudava cerca de, assim, umas 3, 4 horas, às vezes eu parava. Eu nunca fui de fazer método Pomodoro. Então, eu pegava aquele conteúdo, tentava esgotar aquele conteúdo para aproveitar aquela minha produtividade, aquela minha energia. Então, eu tentava avançar ao máximo no conteúdo. Depois, eu também me permitia ter uma pausa, assim, boa de descansar a mente e depois eu voltava. Então, eu tentava fazer pelo menos 2 ciclos, assim, pela noite. Adentrava a madrugada. E depois, no dia seguinte, eu ainda tinha que dar conta das aulas da manhã, das aulas da tarde e à noite fazia o meu próprio ritmo de estudos, sempre dando conta, assim, da minha energia naquele momento. Então, se só dava para fazer um ciclo, eu só fazia um ciclo, mas se eu conseguisse fazer 2, 3 ciclos de vez, eu fazia também. Mas você seguia o planejamento do que estava sendo dado na escola? Ou você tinha um planejamento próprio? Eu tinha um planejamento Se próprio. adiantava alguns E eu assuntos? fazia meu próprio cronograma. Então, às vezes, eu via que eu tinha uma semana que eu tava com mais vontade, eu colocava o máximo, porque eu sabia que chegava um momento que eu ia querer desacelerar. Então, eu buscava remir o meu tempo e otimizar os conteúdos para adiantar ao máximo. Não conseguia, por exemplo, acompanhar os módulos do cursinho que estavam um pouco mais avançados, mas eu tentava estudar
de uma forma muito mais densa e mais aprofundada aqueles primeiros conteúdos, principalmente porque eles são os básicos. Então, assisti um conteúdo que eu consumia muito, inclusive, era análises e estatísticas das provas. Quais eram Sim. os conteúdos que mais caíam? Quantas vezes aquele assunto tinha caído nas provas do Enem? E aí eu focava meus estudos nesses assuntos, nesses conteúdos, porque se eu tinha pouco tempo, porque assim, a gente começou estudando para o Enem, considerando que a prova ia ser em outubro, novembro. Sim, adiou por causa da E ela pandemia. foi adiar lá para julho, agosto. Então a gente passou 4 ou 5 meses estudando de forma online, e no meio de uma pandemia mundial, considerando que a prova ainda ia ser setembro, outubro. Então, eu tentava, assim, buscar mesmo estratégias de conseguir dar conta e entendia que eu não ia conseguir zerar ou esgotar o conteúdo, mas eu fazia o simples, mas fazia o simples muito bem, sabe? E é o que eu falo sempre, né? Às vezes um método de estudo que serve para uma pessoa não serve para outra, você tem que se adequar. Você falou, por exemplo, do Pomodoro, você não se adaptou ao Pomodoro, mas você estudava até esgotar aquele conteúdo, né? E aí depois ia para outro conteúdo. Então, a pergunta que eu fiz aqui, que eu ia fazer aqui ficou meio sem sentido, né? Que eu ia perguntar se você seguiu algum método, Uhum. né? Mas você já falou aí que e como é que você encontrou esse método? Você foi testando outros métodos Um dos até conteúdos. encontrar ou você desde sempre já estudou desse jeito? Não, assim, na escola tinha um ritmo, no cursinho presencial tinha outro, e quando chegou lá na pandemia era assim, todo mundo por conta própria. E aí, eu até lembro que o cursinho que eu fazia tinha um coach, e esse coach ele organizava o nosso cronograma de estudos, colocava os horários que a gente tinha que dar para cada matéria, isso não funcionava comigo. Eu tentei algumas vezes, então assim, não foi por falta de tentativa, eu tentei algumas vezes seguir pelo cronograma que ele fazia, eu pesquisava muito conteúdo, o que eu mais consumi de conteúdo nessa época, além dos conteúdos de assunto mesmo, eram estratégias de estudo, formas de estudo, porque eu pensava assim, olha, desse jeito não tá funcionando nessa matéria, e também são matérias diferentes, não vai ser um método que a gente vai conseguir dar conta Ainda para tem isso, né? todas as matérias. Não, para matemática eu tinha um ritmo, para história e filosofia eu tinha outro. Então tinha alguns que eu gostava mais de ler o conteúdo, assistir videoaula e fazer meus resumos. Tinha outro que eu ouvia a aula e ia responder atividade, ia fazer simulado, responder os exercícios. Então, pegava muita apostila de exercício para fazer, principalmente com as matérias de exatas. Exato. Mas, assim, cada matéria tinha o seu jeitinho de estudar, sabe? E eu aproveitava, tipo assim, olha, essa semana eu tô com vontade de estudar as matérias de humanas. Então, eu tentava, assim, esgotar os conteúdos de humanas. Se não desse, beleza. Vida que segue, vou aqui puxar as matérias de exatas, as biológicas, e aí eu encontrava o meu próprio ritmo, e nisso eu sempre estava aberta a outros tipos de estudo, outros fluxos também. Então, assim, eu tentei vários, e às vezes eu mudava de cronograma no meio da semana, era uma coisa que funcionava comigo. Tem pessoas que são mais metódicas para estudos, eu fazia meu próprio método, e ainda que tivesse que me reinventar, esse era o meu método, entendeu? Funcionou, né? Funcionou. E aí você acabou respondendo minha próxima pergunta, que era se você estudava mais teoria ou exercício, né? E no caso, dependendo da matéria, é melhor estudar só a teoria, fazer poucos exercícios. Por exemplo, matemática é exercício. A teoria de Isso. matemática, eu costumo dizer, é pequena, né? Uhum. É mais exercício, exercício, exercício. Agora, se você pegar uma matéria como biologia, por exemplo, como química, Isso. né? Tem uma parte teórica maior, história tem uma parte teórica maior, e por aí vai. Isso. E eu busquei também fazer uma análise da minha própria base. Então, você sabia que a minha base melhora em matemática por algumas razões, inclusive meus professores de ensino médio e de escola mesmo, eu não focava tanto tempo em algo que eu já estava consolidada na mente. Então, eu passava, porque eu realmente estava com pouco tempo, a gente estava com aquela ansiedade e tem que entregar a redação, e tem que fazer isso, tem que ficar atualizado, tem que olhar os posts do Senado para saber se eles estão dando algum spoiler, tem que se atualizar nos temas que podem cair na redação, e tem que ter repertório. E no meio disso tem uma pandemia, tem pessoas morrendo, você tá infectado, e aí você fica preocupado, tá longe da família, você não vê seus amigos. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. No meio desse caos todo, era que eu e os meus amigos fazíamos reuniões de estudo online, virtual, cada um da sua casa, e a gente estudava juntos. Cada um com sua telinha,
todo mundo com o microfone desativado e cada um fazendo o seu, porque era uma forma da gente se estimular, como se a gente tivesse em uma sala de estudos mesmo, todo mundo como se fosse numa biblioteca, estudando juntos, pra gente conseguir Pô, que massa. ajudar. E assim, todo mundo que fez isso passou, Ninguém então. falava com ninguém, mas ficava com a telinha ali ligada, dando apoio Exato. um pro outro. Pô, É. que E aí, legal. quando a gente queria conversar assim, gente, tô de saco cheio de estudar, vamos conversar um pouco, como é que tá a vida? E a gente ia se tornando, a gente conseguia se fazer presente naquele momento. E foi muito bom. Tanto que tá todo mundo aprovado. Graças E a alguns Deus. graduados já. E questão assim de simulado? Você fazia simulado, provas antigas do Enem? É. O cursinho que eu fazia, ele disponibilizava alguns simulados próprios. E Sim. a minha escola também fazia alguns simulados. No terceiro ano a gente não faz avaliação tradicional, a gente faz mesmo simulados. Apesar de eu respondê-los, eu preferia sempre, no meu tempo livre e disponível para simulados, fazer do Enem. Porque a gente aprende o padrão daquela prova, a gente consegue encontrar nossa próprias estatísticas. Então era engraçado porque apesar de consumir muito conteúdo analisando a prova do Enem, é, respondendo os simulados do Enem, respondendo as provas antigas do Enem, eu conseguia visualizar aquilo que eu estava vendo em outras pessoas analisando. Então, eu falava assim, olha, isso aqui é o distrator. Eu consegui identificar a forma que o INEP que o INEP formulava as questões e buscava dar aquela atrapalhada nas respostas. Então, assim, a gente vai começando a pensar como o avaliador tá pensando também, formulando aquela prova pra gente. Nada melhor do que fazer a prova original mesmo, né? Porque Isso, eu falo de simulados porque, assim, tem aluno que pega simulados de todos esses sistemas de ensino, né? Então isso. ele vai, pega Bernoulli, Poliedro, Área de Sá, Somos e sai fazendo. Cada dia ele faz um simulado diferente. Você ficou mais centrada nas provas antigas do Enem Isso. e nos simulados que o cursinho fazia, né? E nos É, simulados da escola. isso, eu respondia, sim, mas de uma forma um pouco estruturada, assim. Então, eu colocava o simulado e aí eu ia Mas você respondendo, parava assim, fazia a prova toda fazia a prova toda, de uma vez só. de uma vez As só. 90 questões Isso, e no dia de 90 questões mais a redação. isso. E aí, quando eu tava simulando a prova do Enem mesmo, quando eu pegava a prova antiga do Enem, eu imprimia a prova e eu ia pro papel. Eu sempre fui Uhum. mais do papel, sempre fui do Sim, sim. caderno, sempre fui de responder a prova, porque como tava no online, então o cursinho, a escola começava a colocar provas online também. Só que aí Sim. você ficava sem noção de tempo, porque a prova que você vai fazer é uma prova no papel. Então você tem que ter toda essa questão de cronometrar o tempo, porque não é só E ler no ler. papel, sublinhar os dados mais Exato. importantes. Você fez o terceiro ano na pandemia. Então, Uhum. pergunta, eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. O que é que mais te atrapalhava nessa rotina de estudos, né? Se era cansaço, se era falta de foco, se era medo mesmo da prova. Olha, a gente tem que considerar que os estudos na pandemia tinham, para além das reações naturais de ansiedade, né, que todos têm, independente do momento que está, a gente estava com medo do que estava acontecendo lá fora, a gente estava sendo vomitado de informações e a gente não sabia o que era verídico, a gente não sabia o que a gente devia acreditar, se isso funcionava, a gente estava num momento político muito tenso. E a gente também estava muito desacostumado a ficar dentro de casa o tempo todo, com a nossa família o tempo todo. Então, tinham coisas que a gente se distraía, a gente teve um problema ali, saiu de casa, e aí conversava com os amigos, voltava mais leve, e a gente estava todo mundo naquela tensão dentro de casa. Então, eu lembro de momentos assim que eu estava estudando, eu moro em um condomínio, eu estava estudando, e aí era meia-noite, 11 da noite, 1 da manhã. E aí meu pai me chamava pra descer e caminhar no condomínio pra gente respirar um pouco de ar, pra gente conversar um pouco. Então, eu acho que esse momento, assim, de ter tensão dentro de casa, mas também buscar coisas que fizessem a gente desopilar um pouco, ajudaram. Mas o que me atrapalhou nisso tudo, não consigo elencar exatamente o que mais me atrapalhou. Mas algumas coisas, né, naturais da pandemia
nos atrapalharam, né? Então, ter aquela falta de foco porque a gente se sentia desmotivado, porque a gente estava dentro de casa e a gente só via tela, só via computador o tempo todo, só tinha aquilo para fazer, a gente não tinha mais outra coisa para fazer, e aí vinha aquela culpa de se você parar o que tá fazendo para tentar assistir uma série, tentar fazer alguma coisa diferente, você estava perdendo o tempo que você devia estar estudando. A autocobrança ficou assim, muito mais evidente nesse período. Então, assim, eu acho que todo o contexto da pandemia e as suas consequências dentro de casa foram os principais, assim, elementos que atrapalharam, viu? Nessa questão de manter constância, ter um foco. E a gente sempre tinha que estar lembrando do nosso objetivo. E aí também nesse meio, a gente tinha as comparações que, apesar de serem naturais, independente de pandemia, acontecem. Na pandemia isso ficou ainda mais evidente, porque eu vim de escola pública, então eu tava no cursinho com pessoas que estudaram a vida toda em colégio particular, e aí eu ficava, meu Deus do céu, eu não Teve um sei. choque de Teve um realidade, né? choque, entendeu? Porque eu fiquei, meu Deus, eu não sou tão avançada nessa área aqui, mas eles já sabem tudo, e a maioria das pessoas queriam medicina, então o forte deles era física, química, que é o meu fraco. Então a gente entrava naquela comparação o tempo todo, sabe? De, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas é só fazer, era fazer aquele exercício de que apesar disso, a gente tem que manter o foco no objetivo, naquilo que a gente quer e buscar aquilo, independente do que as pessoas estão fazendo ou falando e, enfim, seguir. E você tá se formando, na verdade você já colou grau, já colou grau. Uhum. E vai ter a cerimônia de... Da OAB. Eu colei grau pela UFES, só explicando pro senhor. Eu colei grau pela UFES mês passado. Aí em maio vai ter a colação de grau da empresa contratada. Ah, Entendeu? entendi. Que vai ter culto, Seria a missa, parte mais, como é que se diz? festiva. Festiva, isso Isso. mesmo. Só que a colação de grau solene e formal já aconteceu mês passado. Sim, E aí, foi a agora que eu eu faltei. sou. Sim. E aí, eu já sou bacharel em direito, com diploma e tudo, entendeu? Então, já concluí a graduação. E você tá num projeto aí pra fazer a prova da OAB, ou já fez? Já fiz a prova da OAB ano passado, foi o exame 43. E também fui aprovada com êxito. Pô, que legal, parabéns, Aí parabéns. finalizei essa etapa também, porque geralmente algumas pessoas deixam pra depois de se Sim, formar, né? porque você pode fazer até a partir do 8º período. Isso, a gente pode fazer a partir do oitavo, e aí foi o que eu fiz também. A minha primeira fase foi no oitavo período, minha segunda fase eu tava no nono período, e aí, aprovadas, a gente já pode dar entrada na carteirinha da OAB. Então, se eu precisar de um advogado, eu já posso pedir os seus serviços. Depois que sair o númerozinho da carteirinha, já estou pro game. Ah, ainda não saiu a A carteira, né? A carteira sua não, só a unidade. Entendi. aprovação. Só a aprovação. Aí agora tem todos os trâmites internos e os procedimentos da OAB para eles avaliarem, né, tudo certinho e darem a carteirinha com a E, e- numeração. e quais são os seus planos a partir de agora? Pretende seguir a carreira de advogado? Pretende fazer concurso? Bom, a curto prazo, Juíza? eu na minha experiência assim, enquanto graduanda, eu tive muitas experiências de estágio. Então, eu estagiei desde o primeiro período. E assim, é engraçado porque apesar de eu ter escolhido direito, eu entrei com baixas expectativas no curso, porque a gente estava na pandemia, e aí a gente não sabia como ia acontecer, porque a gente estava, na verdade, as coisas estavam voltando a abrir. Eu passei no Enem em abril de 2021, e as aulas só foram começar em agosto de 2021 na modalidade virtual. Então, meu primeiro semestre na universidade foi virtual. E aí tem toda uma questão assim de medos mesmo, de será que e se eu não me identificar? E se eu não gostar do curso? E se eu não conseguir fazer amigos? E se os professores não forem tão legais assim? Porque a gente vem de uma mentalidade de ensino médio, de escola, e passa para graduação. Em que pese o CODAP, né, o colégio de aplicação, seja um colégio que esteja inserido no meio universitário e eu tenha tido experiências com universitários enquanto eu ainda era aluna, eu sabia que a minha experiência seria diferente do que eu já tinha vivido enquanto aluna do colégio de aplicação. E aí eu entrei na faculdade com muitos receios, assim, com muitos medos, e
fiquei assim, com baixas expectativas e falei assim, olha, eu preciso estagiar de agora. Então comecei, o meu currículo só tinha projeto de iniciação científica, que eu fazia com o CODAP, e alguns projetos de voluntariado que eu fazia por conta da igreja, e aí eu ia jogando meu currículo em todas as vagas que tinha. Se a vaga era a partir do 5º período, eu jogava meu currículo, porque eu sabia que em algum momento alguém ia querer uma recém... uma aluna Ingressante no curso, né? recente no curso. E aí, eu comecei a fazer estágio na transição do primeiro para o segundo capítulo, na transição do primeiro e segundo período. E ali eu comecei a ter contato com o direito na prática. Mesmo com as matérias introdutórias na faculdade, eu já estava tendo acesso com o processo civil, com as peças processuais da advocacia. E depois fui para outro escritório. E depois tive 3 anos de experiência em órgão público. Passei 2 anos no Ministério Público e 1 ano no Tribunal de Justiça. E agora estou como advogada, né, como trainee, na verdade, num escritório de advocacia. Então, assim, minha vida toda dentro da universidade enquanto graduanda, eu estava inserida num ambiente profissional, seja ele público ou privado. Então, isso ainda me traz algumas dúvidas e alguns questionamentos em relação ao futuro a longo prazo. Então, eu penso no hoje. O que é que eu quero hoje? O que é que eu posso fazer hoje? E eu quero trabalhar. Então, eu já estou em um escritório de advocacia como trainee e aguardando os trâmites da OAB para ser contratada como advogada. E já estou tendo aquela atribuição com a responsabilidade maior que, como estagiária, quando estagiária a gente não tinha. Então, meu foco agora é consolidar na advocacia, me estabelecer na advocacia mesmo e pensar em futuro e em futuros concursos, assim, em algum momento mais lá pra frente. Mas nesse primeiro momento, assim, de recém-formada, vai ser realmente consolidar na advocacia. Para a gente finalizar, Hum. não podia deixar de falar sobre isso, né? Você foi minha aluna desde o 9º ano do ensino fundamental. Oitavo. Oitavo ano, Oitavo. né? Foi. E teve um episódio que quase toda a Polêmico. turma colocou um abaixo-assinado. E eu conto isso na sala, inclusive. Que eu disse, olha, Sério? vocês deviam ter passado o abaixo-assinado para mim, porque eu mesmo assinaria. Ah. Para eu mesmo sair dessa turma. Aham. Porque, assim, eu sou acostumado a dar aula em ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, pré-vestibular, tal. E o aluno do 8º ano, você era uma exceção, mas o aluno do 8º ano tem aquela cabeça de que é o professor bonzinho, não sei o quê, que não vai cobrar muito. E eu já cheguei com o pé na porta, né? Cobrando bastante, não deixando conversar. Fomos a sua primeira turma? De ensino fundamental foi. Porque nem no colégio de aplicação eu pegava muito ensino fundamental. Né? E nos colégios particulares nunca tinha pegado ensino fundamental. E aí você se posicionou a meu favor. Sim. Queria que você conte um pouquinho mais dessa história. Por que você posicionou a meu favor? Certo. Conte na sua versão. Qual seria a sua versão? Meu ponto de vista. O ano era 2016. Eu tinha sido sorteada para o colégio de aplicação naquele mesmo ano. Então, eu era uma aluna novata. Você não entrou no 6º ano, né? Não entrei. Eu entrei no 8º. Eram 11 vagas pro 8º ano e eu fui a 9ª. E aí, eu fui pro CODAP um pouco contrariada, porque eu amava o colégio que eu tava vindo. Eu venho de um colégio, assim, particular, mas era um colégio de bairro. E eu amava a minha rotina, amava os meus colegas, amava os meus professores. Sempre fui muito bem relacionada com os meus professores. Venho de uma família de professoras, então, assim, eu acho que educação sempre foi algo que eu tive muito em mente. E de ser uma área que eu valorizei muito, sempre respeitei muito. Então, sempre fui muito bem relacionada com todos os meus professores. E entrei no colégio de aplicação no 8º ano, em 2016. E eu era aquela aluna novata, então as alunas que já estavam lá, que já vinham de amizade do 6º, do 7º ano, não foram tão receptivas com as novatas que entraram naquele ano. Tanto que o meu grupo de amigas hoje, até hoje, que a gente mantém contato, que a gente é presente na vida uma da outra, é formado de todas as novatas que entraram naquele ano. Porque todas nós tivemos experiências muito parecidas. E aí, éramos as 4 meninas que vinham de escola particular
que já estavam avançadas no conteúdo do oitavo ano, porque o CODAP estava com 6 meses de atraso. Começava lá para abril, maio, né? Foi nesse ano, começou em agosto. Eu fui sorteada em julho, começou em agosto. Então eu já vinha de um semestre já cursado no meu outro colégio. Só que apesar disso, a gente reconhecia o nosso lugar. Então a gente era mais quieta, mais calada. Aí mesmo a gente sabendo as respostas, a gente não respondia porque entendia que a gente estava naquele local desconhecido, né? Com pessoas desconhecidas. Mas as minhas notas também eram um pouco mais altas e os professores, alguns deixavam isso um pouco claro, sabe? E criava aquela certa rivalidade no meio dos colegas. E aí, quando o senhor entrou, o senhor veio para colocar microteste, que valia 2 pontos, e avaliação que valia 8 pontos, e aí tinha todo um sistema que era, você tinha 10 questões para fazer, mas se quisesse você fazia 8, aí pleiteava as outros pontos extras, tinha alguma coisa assim. E o povo achou isso um absurdo, porque é um professor novato que dá uma aula que ninguém entende, não sei o que lá, e aí quer colocar uma prova difícil, sendo que sim, que do ritmo que eu vinha, eu tava maravilhada com a sua aula, assim, tipo, por mais que eu tivesse uma certa facilidade com exatas, era uma aula que eu entendia, era uma aula que diferente do que alguns colegas falavam, era uma aula que quem prestasse atenção, entendia a matemática sendo desenhada. Você literalmente desenhava o que precisava ser desenhado. Eu acho que o conteúdo do oitavo eram os polígonos, a geometria espacial, Eu alguma coisa peguei a parte assim. de desenho ou de matemática mesmo? Matemática. Matemática, né? Porque a gente também tinha desenho Sim, geométrico, sim. mas ainda pegava essa parte, assim, da matemática, da geometria. O assunto eu não vou lembrar, não. E aí era uma parte que eu tinha dificuldade, mas que, assim, eu conseguia entender, eu ficava maravilhada, porque era uma parte da matemática que eu tinha dificuldade, mas era uma parte da matemática que eu conseguia entender por sua causa. E aí a turma pegou e fez um abaixo-assinado para não aplicar o microteste. Eu acho que foi o primeiro microteste, para não aplicar o microteste. Ah, então não foi para me tirar da turma, não. Não, foi para não aplicar o microteste. Poxa. Foi pra não aplicar o microteste. E aí eu acho que a turma tinha 30 pessoas e só tinha 28 assinaturas. Porque eu e Ana Cláudia não assinamos. Ana Cláudia era outra colega recém-chegada no CODAP e também que adorava suas aulas. E ela e eu, a gente se posicionou e falou assim: a gente não vai assinar. E todo mundo caiu em cima da gente. Vocês só não querem assinar porque vocês vieram de colégio particular, porque vocês querem prejudicar a turma. Ele não vai passar o microteste porque ele vai passar o microteste porque vocês duas que não querem assinar. E aí achavam um absurdo, assim, a gente não queria assinar. Eu falei assim, eu acho que ele devia fazer a prova e por isso que eu não vou assinar. Não é vocês que vão fazer, eu e Ana Cláudia ceder e, enfim. E aí a turma ficou com um ranço da gente absurdo. Não foi só um ranço que deveria ser pra você, direcionado a você, veio todo pra gente. Eu lembro dessa história. E aí você chegou na sala, aí tinha a lista, assim, era muito bom. Tinha a lista em cima da mesa, aí a líder da turma falou assim, professor, a gente fez um levantamento de assinaturas pro senhor não passar o microteste, porque a turma, em sua maioria, não quer fazer essa prova. Aí você pegou assim e fez assim, eu vou passar a prova mesmo assim. E aí todo mundo ficou assim, chocado, porque o plano deles tinha ido por água abaixo, e quem tinha estudado, e quem não estudou, se garantindo na lista, se ferrou. Porque, na verdade, a metodologia vem do professor, né? Os alunos não têm. Nem a direção poderia me obrigar a não fazer o microteste. Né? Exato. Porque é da metodologia do professor. Minha metodologia eu achava que funcionava daquele jeito, né? Hoje eu não faço mais microteste, não. Mas assim, é engraçado que muitas coisas acontecem por falta de maturidade mesmo. Na própria turma que estava acostumado com um sistema muito fácil de ser aprovado, né? A educação pública tem os seus limites, então, considerando que era uma escola muito boa, nível federal, mas tinha seus limites porque o ingresso, graças a Deus, era de sorteio, então acabava democratizando mais do que prova o acesso àquela educação. Então tinham pessoas de muitas realidades, então o professor tinha que rebolar um pouco para conseguir dar aquele conteúdo e fazer com que aquele aluno que não tinha aquele conhecimento prévio possa e consiga entender e, enfim, ter isso na sua vida, né, escolar. Só que
alguns professores acabavam deixando esses alunos mal acostumados. Então, estavam acostumados a ter a mão na cabeça e provas fáceis e coisas que não exigiam que você estudasse tanto. E aí, quando vi um professor comprometido com o ensino, que buscava que o aluno se empenhasse, se dedicasse, é, eles ficaram em choque, né? Então, outros professores passaram por algumas situações, não essa de fazer abaixo-assinado, mas que tiveram que ser um pouco mais rígidos também para que os alunos entendessem que eles tinham que estudar, tinham que se dedicar, apesar disso tudo. E aí é interessante ver que há um arco de redenção nessa sua história, porque por mais que não gostasse de ensinar para ensino fundamental, você ficou com a gente no nono ano também. Sim. E depois passou o ensino médio todo com a gente. Então, de um professor que teve um baixo assinado para não ter uma prova sendo aplicada, passou a ser um dos professores favoritos de toda a turma. Mais 4 anos com Por vocês, mais né? 4 anos. Porque, com o tempo, os alunos foram entendendo que esse ritmo era um ritmo necessário para que a gente entendesse certas coisas, que se o senhor não ensinasse, se a sala de aula não nos ensinasse, a gente não ia aprender para a vida, e aí iria tornar, na verdade, formar adultos, jovens adultos incompetentes, né, inúteis para a sociedade. Então, professores assim, empenhados e dedicados com a educação do aluno, vai além de aprender o 2 mais 2, mas é você conseguir fazer operações na sua vida mesmo, fora do ambiente escolar, que vão além daquilo que a sala de aula se propõe a ensinar, né? Mas tudo isso parte de uma visão que o professor tem e que o aluno tem que também absorver, entender e, enfim. Na hora eles não vão entender, né? Mas depois, quando olha para trás, você vê que os professores que ficaram com a gente de forma, na nossa memória, no nosso carinho, são os professores mais rígidos. Foram os Sim. professores que foram mais rígidos com a gente, que botaram a gente para Que, estudar e que que são hoje. aqueles que vão preparar vocês para não só para o Enem ou um concurso, mas para a vida, né? Isso. E são professores, assim, que a gente leva no nosso coração mesmo, com muita gratidão. Por isso que a gente mantém os vínculos, porque são professores importantes pra gente. Aqueles professores que realmente eram desinteressados com o ensino, caem no esquecimento. Então, tem coisas que hoje a gente aprendendo, né? Eu, por exemplo, cursei direito, mas no direito a gente tem algumas operações matemáticas. E aí é engraçado que as operações matemáticas, por mais simples que sejam, sempre vem aquela voz assim daquele professor, olha, o raciocínio vai por aqui, vai por ali. E a gente acaba também colaborando, sabe? Por mais que a gente tenha um pensamento mais de humanas, a gente precisa de um raciocínio lógico das exatas para Isso. entender aquela situação. Então são conhecimentos que não são desperdiçados, mas que são complementados com algumas experiências da própria vida. No final a matemática ela não é um. Você não vai lembrar da matemática porque você sabe resolver uma equação de segundo grau, ou porque você sabe calcular o volume de uma esfera. Sim, A ideia da matemática no ensino médio não é essa. A ideia da matemática no ensino médio é exatamente preparar o futuro cidadão a ter um raciocínio lógico, a ter um raciocínio sequencial, né? Reconhecer padrões, né? Solucionar problemas, né? É essa parte que é aquela brincadeira. Mais um ano se passou e não usei a fórmula de Bhaskara para nada, né? Mas realmente. não é para usar. O que a matemática constrói na cabeça dos alunos é esse pensamento, né? De solucionar problemas, de ter um raciocínio sequencial, um raciocínio lógico. Isso, é saber que tem uma praça ali que você não precisa seguir até o final e virar à esquerda. Você pode simplesmente pegar a diagonal, que vai ser mais curta, vai ser mais rápido o seu caminho. Então, são coisas assim que a gente faz às vezes na intuição, mas que tem uma explicação matemática para aquilo e que, para além da matemática mesmo, que faz com que a gente tenha eh, uma certa mente mais rápida, sabe? A gente consegue perceber algumas coisas e, enfim, são frutos que a gente colhe com o tempo de uma educação boa, né? Uma educação de qualidade. E é isso. E qual é o conselho que você dá para quem está começando? Por exemplo, vamos pensar na sua área, para quem está querendo fazer um curso de direito, né? Querendo fazer o Enem para passar no curso de direito. Qual é o conselho que Pronto. você dá? O conselho que eu dou é que o direito, ele vai além dos códigos, além das leis. O direito, na verdade, é a vida que acontece. Então, quanto mais você olhar para a janela
quanto mais você olhar para a vida que acontece lá fora, você vai ser um bom operador de direito, porque as leis, as regras, elas mudam o tempo todo, mas quando você tem uma mente voltada para aquilo que a sociedade para aquilo que a sociedade precisa, a gente consegue acompanhar a fluidez que é a sociedade, que são as regras, entender que apesar de haver um ritmo que é fluido ali, precisa ter uma base que ela é sólida, que é a nossa Constituição Federal. Então, mas ela só existe porque a sociedade estava em movimento. Ela só existiu porque a sociedade precisou daquele fundamento. E os operadores do direito precisaram olhar para a sociedade para entender aquilo que ela precisava. Então, um bom operador do direito é aquele que olha para a vida que está acontecendo, para a sociedade, com humanidade, com ética, com respeito e também entender que tem valores que são inegociáveis e que isso vai além do que as regras do jogo ditam. Se tem uma mensagem que eu quero que você leve desse episódio, é essa. Passar no vestibular não é estudar muito, é estudar com estratégia. Se esse episódio fez sentido para você, saiba que você pode assistir o Pode Passar aqui no YouTube, mas também pode ouvir no Spotify, dá para ouvir indo para a escola, na academia, no ônibus do carro. Não tem desculpa. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo para te deixar mais perto da aprovação. Segue também a @passeidigital nas redes sociais, porque lá a gente entrega conteúdo, estratégia e direção de verdade. E se você quer parar de estudar no escuro e começar a estudar com os maiores estrategistas da aprovação, vem para o Passei. O link para se tornar aluno está aqui na descrição. Obrigado por assistir o Pode Passar. Aqui a gente não ensina a estudar mais, a gente ensina a estudar para passar. Até o próximo episódio.